Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, seção 25. Essa foi uma revelação dada por intermédio do profeta Joseph Smith para sua esposa, Emma, tá bom? Mas aqui é para não somente uma revelação para a Emma e para todas as mulheres, como para todos os homens também. Olha o que diz lá no último versículo, o versículo 16. Em verdade, eu te digo que esta é a minha voz para todos. Então, essa voz aqui, os princípios dos ensinamentos aqui são para todas as pessoas, sem questão de gênero, né? Para homem, para mulher. Vamos lá, então, aqui para a revelação, Doutrina e Convênio 25, vou começando no versículo 1, que diz assim: Escuta a voz do teu Senhor teu Deus, enquanto me dirijo a ti, Emma Smith, minha filha, pois, em verdade, eu te digo, todos os que recebem o meu evangelho são meus filhos e minhas filhas em meu reino. Primeira coisa aqui que a gente nota é que o Senhor chama ela pelo nome, Emma Smith, e também chama ela de minha filha, um jeito carinhoso aqui que o Senhor nos trata, tá bom? E aqui o Senhor também falou que todos que entram no reino se tornam ali filhos e filhas dele, tá bom? Então, aqueles que são batizados, que entram para a igreja, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, né? Quando nós somos batizados, já não somos nem forasteiros nem estrangeiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós entramos para a família de Deus, se tornando filhos e filhas de Cristo, tá bom? Isso por conta do convênio, né? Mas não é somente o convênio que nós fazemos do batismo, mas sim uma transformação que há no nosso coração. Olha o que diz aqui em Mosias, capítulo 5, versículo 7. E agora, por causa do convênio que fizeste, serei chamado progenie de Cristo. Progenie é prole, posteridade. Bom, então, é os filhos e filhas de Cristo aqui, quando nós nos batizamos. Filhos e filhas deles. Porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nasceste dele e vos tornaste seus filhos e suas filhas. Né? Então, dessa maneira, nós nos tornamos filhos e filhas de Cristo aqui. Vamos lá, Doutrina e Convênio, seção 25, versículo 2 e 3, diz assim: Dou-te uma revelação com respeito à minha vontade. E se fores fiéis e andares no caminho da virtude perante mim, preservar-te-ei a vida e receberás uma herança em Sião. Né? Emma estava preocupada em questão da vida dela, do esposo dela, por conta das ameaças, e também da questão que ela não tinha direito onde ficar, né? Era uma insegurança, porque o marido dela sempre estava trabalhando na obra do Senhor, não tinha tanto tempo para trabalhar, para comprar uma casa ou coisa assim, tá bom? Então, a preocupação dela aqui. E aqui, então, diz assim: Eis que teus pecados te são perdoados e és uma mulher eleita, a quem chamei. Que lindo, né? Chamou ela de mulher eleita. O que significa uma pessoa eleita? Será que eu sou eleito? Será que você é uma pessoa eleita? O que significa a palavra eleita aqui? Bom, eleito significa ser elegido. Por exemplo, nós temos eleições para escolher uma pessoa como candidato, e quando aquela pessoa ela alcança maior número de votos, aí ela é eleita, tá bom? Aqui o Senhor está falando que Emma é uma mulher eleita, ou seja, uma mulher escolhida, a qual ele chamou. Esse chamado que ele está mencionando aqui, acredito eu, que é chamado da presidente da Sociedade de Socorro, a qual vai demorar ainda uns 10 anos ou 12 anos para ela ser chamada, tá bom? Na organização que vai surgir, que é a presidência da Sociedade do Socorro, tá bom? Então, ela já está sendo chamada agora para depois, né, ser efetuada. Igual o rei Davi. O rei Davi foi ungido rei ali, mas demorou anos e anos até que ele pôde ser rei, né? Ele teve um longo trajeto aí, matou o gigante, fugiu várias vezes do rei, né? Do rei antigo ali. Bom, enfim, demorou ali então. Aqui também, no caso, Deus está chamando, mas mais na frente que ela vai receber esse chamado aqui da presidente de Soldado de Socorro. Aqui então o Senhor chamou ela de eleita. A definição de uma pessoa eleita é uma pessoa que ouve a voz do Senhor, tá bom? Nós temos um termo, né, quando nós estamos ensinando o evangelho, os missionários também,
que quando a gente vai ensinar uma família ou uma pessoa e a pessoa está pronta para batizar, né? Mal está acabando de ensinar as mensagens ali, a pessoa, não, eu quero batizar. Ou você faz o convite batismal, ela fala, não, eu quero batizar. Aquela pessoa, nós chamamos ela de uma eleita, porque é uma pessoa que ouve a voz do Senhor, já está preparada. Então a palavra eleita significa escolhido, tá bom? Tem vários textos aqui que eu comecei a pegar falando sobre isso. Em Efésios capítulo 1, por exemplo, versículo 4 e 5, fala que Deus elegeu algumas pessoas desde a fundação do mundo. Antes, ele já escolheu líderes, né, para a sua igreja aqui. Já havia escolhido aqui também. Lá em Doutrina e Convênio 121, versículo 34 e o 35, falando dessa questão de ser escolhido por Deus, o que faz a gente ser escolhido, porque Deus não faz acepção de pessoas, tá bom? Ele não tem um preferido, um filho preferido. Então, o que acontece? A gente é escolhido, porque Deus escolhe um e outros não, né? Porque uns é eleito e outros não, por conta da própria pessoa, tá bom? Porque Deus não faz acepção de pessoa. Veja o que diz aqui em Doutrina e Convênio, 121, versículo 34 em diante. Eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse escolhido aqui é como se fosse eleito, né? Poucos são os eleitos. E por que não são escolhidos? Porque seu coração está tão fixo nas coisas do mundo que aspiram tantas honras dos homens que não aprendem essa lição. Então, uma pessoa deixa de ser escolhida por conta de estar com os olhos fitos só nas coisas do mundo, tá bom? Então é isso que significa aqui. Vamos passar aqui, né, para versículo, eu ia ainda falar dos eleitos aqui, porque, por exemplo, a gente vê lá no Velho Testamento, em Gênesis, que o Senhor amou a Jacó e odiou a Esaú, né, a maneira que está escrita ali. Mas que o Senhor havia então escolhido Jacó, tá bom, para dar a primogenitura. Porém, saberíamos que quem ia nascer com a primogenitura era Esaú. Por que o Senhor escolhe Jacó? Por conta das escolhas que ele faz. Esaú, por exemplo, ele escolhe casar-se com pessoas fora do convênio, né? Jacó não, ele já viaja, vai atrás de pessoas que são do convênio para o Senhor ali. Então, a obediência, veja que Esaú, ele vende a primogenitura dele, né, por um prato de lente, por um guisado vermelho ali, né, o irmão dele. Então, Deus já sabia da fidelidade de Jacó, e por isso, já antes dele nascer, já falou que ele, né, que herdaria essas bênçãos aí. Então veja um resuminho aqui que eu acho muito legal, está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, eis que não é Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz com que os seus montes uma assolação. Está falando aqui que ele amou a Jacó e odiou a Esaú. Mas isso é por conta das escolhas que Esaú fez, tá bom? De não seguir ao Senhor. Então, a eleição de Deus é mectória, né? Daquilo que a pessoa faz. Eu acho que fica claro aqui, eu já queria ir para outro versículo, mas olha o que diz aqui em 1 Nefe 17, versículo 34. 34 em diante. Pensai que vossos pais teriam sido mais favorecidos do que eles, se eles não tivessem sido justos? Eis que vos digo não. Então Deus não vai favorecer uma pessoa mais se ela não for justa, tá bom? Ele diz assim, ó, eis que o Senhor considera toda a carne igualmente. Aquele que é justo é favorecido por Deus. Então, é questão de guardar os mandamentos, de se esforçar para viver o evangelho, e aí o Senhor, então, nos abençoa, tá bom? Ele acaba favorecendo por conta da pessoa, não é que ele faz acepção de pessoa, tá bom? Então, para Deus, todos, né? Ele ama todos igualmente aqui, não faz acepção de pessoa. Vamos lá aqui para versículo 20, seção 25, versículo 4, diz assim, não murmureis por causa das coisas que não viste, porque foram ocultas a ti e ao mundo, que considero sábio para um tempo futuro. Então aqui fala para Ema não murmurar, não reclamar, porque ela não viu as placas e o mundo também não veria. Isso era por um sábio propósito. E eu acredito que Ema, né, ela era muito íntegra, né, porque ela estava ali, né, dentro da casa com Joseph Smith, e quantas oportunidades ela teve de pegar e ver as placas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho
mas ela não, né? Ela realmente foi fiel ao Senhor, sabia que não era para ver, e ela obedeceu até o fim. Que integridade, né? Estando junto ali, tá bom? Vamos lá, o versículo 5 aqui diz assim: o dever de teu chamado será confortar o meu servo Joseph Smith Jr., teu marido, em suas aflições, com palavras consoladoras, com espírito de mansidão. Que significa apoiar ele no chamado, tá bom? Inclusive, eu sinto bastante aqui o apoio da minha esposa, né, nesse chamado que eu tenho de compartilhar o evangelho todos os dias com vocês. Se não tivesse o apoio dela, seria impossível eu fazer, né, todos os dias o estudo aqui e compartilhar com vocês. Então, eu agradeço muito a ela por esse apoio. Aqui está falando dela apoiar o marido, né, por conta dos sofrimentos e coisas que ele passaria, mas também, mais para baixo aqui na revelação, vai falar que o marido também vai apoiar ela no chamado dela, tá bom? Então é vice-versa aqui no caso. Versículo 6 diz assim: enquanto ele viajar, irás com ele, servirás de escrevente, enquanto não houver quem o faça, para que eu possa enviar meu servo Oliver Cowdery onde eu desejar. Então fala que apoiar, né? Apoiar também é fazer. Não é só apoiar, eu te apoio lá como servo do Senhor, mas é apoiar e ajudar no que é necessário. E aqui no caso, até para como escrevente ela serviria, tá bom? Porque Oliver Cowdery precisaria sair em missões aí também. Então, versículos 7 e 8 aqui diz assim: serás ordenada sobre suas mãos para explicar as escrituras e exortar a igreja conforme te for revelado pelo meu espírito. Pois ele imporá as mãos sobre ti e receberá o Espírito Santo a teu tempo, e teu tempo será dedicado para escrever e aprender muito. Bom, então aqui quando fala que Joseph Smith vai impor as mãos sobre ela e dar o Espírito, é o Espírito Santo, porque ela tinha sido batizada e ainda não tinha recebido o Espírito Santo, porque o esposo dela foi preso, né, 2 vezes, né, então teve muita dificuldades para que eles tivessem a reunião, para que pudesse ser confirmada mesmo da igreja e receber o Espírito Santo. E agora, então, aqui na revelação fala que Joseph Smith daria o Espírito Santo a ela, tá bom? E que também, nesse chamado que ela teria, que o Senhor falou que ela é a mulher eleita, que escolhida, né? O chamado dela seria explicar as escrituras e exortar as irmãs na igreja ali. Aqui é uma referência também ao chamado dela na presidência da Sociedade de Socorro. Bom, versículo 9, não precisas temer, porque o teu marido te apoiará aqui, né? Então, do mesmo jeito que ela deveria apoiar o marido, aqui está falando que o marido vai apoiar ela também. Ele te apoiará na igreja, pois o teu chamado é para o benefício deles, a fim de que lhes sejas revelada todas as coisas que desejar, de acordo com sua fé. Em verdade eu te digo que deverás deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um mundo melhor. Difícil não lembrar aqui do discurso do presidente Nelson, né? Pense celestial. Não pensar nas coisas desse mundo, mas nas coisas celestiais, nas coisas que nos aguardam. Bom, eu vou ler apenas um versículo aqui, eu vou finalizar aqui no 10 mesmo, mas eu queria ler um versículo aqui do 13, tá bom? Seção 25, versículo 13, para nós encerrarmos, que eu quero pegar uma aplicação aqui. Versículo 13 diz: portanto, rejubila-te e alegra-te, apega aos convênios que fizeste. Bom, embora uma pessoa possa ter os chamados, é para nós nos apegarmos aos convênios. Não estou falando que a gente não tem que se apegar ao chamado que nós recebemos. Nós devemos fazer com empenho, fazer a vontade de Deus, procurar fazer. Mas existem pessoas que, depois que são desobrigadas do chamado, parece que tirou férias, né, da igreja, né? Passa até a não ir na igreja, sabe, fica bem mais distante das coisas. Então, é importante não se apegar ao chamado, mas se apegar ao convênio que nós fazemos, os convênios que nós fizemos do batismo, convênio do tempo. Então, nós devemos nos apegar aos convênios. Certamente, né, talvez você já vivenciou isso, de uma pessoa estar firme na igreja, estar no chamado,
mas depois que sai daquele chamado, cai num desânimo total, né? Um exemplo, né? Por exemplo, tem muita gente que me acompanha nas mensagens aqui, que é professores, ou do seminário, ou professores que dão aula na escola dominical, né? Professor do evangelho aí. E aí, depois que essa pessoa não é mais professor do evangelho, não dá aula mais, ela para de seguir, para de querer aprender, né? Então, a gente tem que estudar as escrituras sempre, ou seja, temos que nos apegar aos convênios que fazemos com Deus. A gente estuda para nos apegar a esses convênios, e não por causa do chamado. Porque o chamado vai passar, mas os convênios que nós fazemos com Deus é eterno, né? Ou seja, atualmente eu sou presidente do Coro de Elders, mas isso é um chamado que vai passar, né? Então, mas eu tenho que ficar sempre no meu convênio, firme no convênio que eu fiz com o Senhor, assim como todos nós, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.